E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Paulo Bergamini para o canal Motor News e hoje eu vou mostrar para vocês um carro que tem uma missão muito importante. É o Fiat Pulse e eu vou já explicar para vocês qual é essa missão. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de curtir, de seguir o canal para receber as notificações e vamos lá, conhecer o primeiro SUV da Fiat no Brasil, o Fiat Pulse. É isso, como eu disse, o Pulse tem uma árdua missão no Brasil. Ele é o primeiro SUV da marca italiana no Brasil, no meio dessa enxurrada de SUVs, que o mercado agora só fala disso, só fala de SUV. É o primeiro modelo da marca italiana nessa categoria. Ele foi desenvolvido com base no Fiat Argo, ele tem várias partes em comum com o Argo, embora ele utilize uma plataforma nova, tá? Uma plataforma que inclusive vai dar origem à evolução do Fiat Argo depois. Então o Pulse ele é um pouco mais comprido, ele é mais alto e é mais largo que o Fiat Argo, embora ele utilize as mesmas portas, tanto na frente quanto na traseira. Aí você vai me perguntar, então como é que ele é mais alto? Porque ele tem, depois da porta, uma parte um pouco maior aqui no teto, ele tem um pouco mais de assoalho ali embaixo, então isso vai garantir um espaço interno um pouco melhor no Pulse em relação ao Argo, e ele tem uma altura livre do solo maior. Então, da carroceria, o que eles têm em comum basicamente são as portas. O para-brisa dianteiro é o mesmo, o teto é o mesmo, mas aqui na traseira a gente também tem novidade, né? Embora ele se pareça um pouco com o Fiat Argo, as lanternas são diferentes, esse vinco mais acentuado aqui da tampa, enfim. O Pulse tem o seu estilo próprio. E essa versão aqui, ela é a versão básica, mas ela não tem muita cara de carro básico não. Então quando a gente fala em carro básico, você imagina aquele carro pelado, né? Mas a Fiat deu um bom banho de loja, vamos dizer assim, no Pulse, até para justificar o preço dele, né? Que ele começa basicamente nessa versão que é a Drive CVT, é a básica, mas com o câmbio CVT, ele está hoje na faixa de 100 mil reais. Então você tem aqui rodas de liga leve, aro 16, com pneu 195/60, são pneus. Então você tem aqui rodas de liga leve de aro 16, com pneus 195/60/16, repetidor de pisca no espelho, o retrovisor pintado de preto. Essa versão aqui, apesar de ser a básica, como eu disse, ela tem dois kits opcionais. Tá, e esses kits opcionais, basicamente, eles têm o que? O teto pintado de outra cor, que é a pintura Biton, que a gente chama. A câmera de ré, que fica aqui na traseira. E essa câmera de ré não é aquela estática, ela indica aquelas linhas curvas na câmera, né, que mostra o sentido que o carro vai percorrer. Tem o computador de bordo, a central multimídia mais completa, com navegação, com navegador integrado. Tem o carregador de celular por indução, que fica ali no painel. Eu vou mostrar mais do interior do carro daqui a pouco. Então ele tem esses dois. Essa versão aqui que a Fiat emprestou para avaliação, ela está equipada com os dois kits de opcionais disponíveis para o Fiat Pulse. Já que eu abri o carro, vamos acabar de mostrar ele aqui por dentro. Como eu disse, o espaço interno é um pouco maior que o do Argo, tá? Não espere do Pulse o mesmo espaço de um Jeep Renegade ou de um Volkswagen T-Cross, porque a proposta aqui é outra. A começar pelo entre-eixos, que é menor, ele tem 1 centímetro só de espaço, de distância entre eixos a mais do que o Fiat Argo. Embora ele seja mais largo e mais alto, o espaço longitudinal aqui da cabine para os passageiros é basicamente o mesmo, mas o ganho em largura, em altura é bem legal. Tá, ele vem com 4 airbags de série, tem o airbag lateral no banco e os 2 airbags frontais. Tem controle de tração, de estabilidade, de partida em rampa, quando equipado aqui nessa versão com o câmbio CVT. O fechamento pode ser pela chave, ou se você não quiser tirar a chave do bolso, você fechou o carro e aperta aqui, desde que você esteja com a chave, né? Essa versão, outro detalhe desse kit de opcionais é exatamente a partida sem chave, tá? Então esse detalhe do fechamento também está disponível como opcional, faz parte desse kit de opcionais que eu falei. O banco
do motorista tem regulagem em altura e inclinação. O volante tem regulagem em altura, mas não tem regulagem de profundidade, infelizmente. Isso eu vou mostrar para vocês com mais detalhe daqui a pouco. E embora você identifique ele com muitos elementos do Argo, você nota logo pela dianteira que a proposta é um pouco outra, né? Você não tem aquela frente inclinada, aquela grade inclinada e a frente baixinha do Argo, não. Você tem uma frente mais alta, quase reta, quase vertical, que para dar exatamente essa cara mais invocada, essa cara de mais musculosa para frente do carro. Mesmo sendo uma versão básica, a iluminação é em LED, aqui fica o pisca, mas por ser uma versão básica não tem o farol de neblina. Então o fato da versão básica tem algumas idas e vindas nessa linha do Pulse. Você tem o farol de LED, mas não tem o farol de neblina. Você não tem detalhes cromados na carroceria, o que também não faz falta. Essa caixa de roda com esse design quadrado dá também uma sensação de mais músculo, né? de mais força para o carro. Isso é legal também. A Fiat soube trabalhar muito bem a parte visual do carro. Aqui a identificação, como esse aqui é o motor, é a versão 1.3 e não é turbo, não tem nenhuma identificação aqui. O porta-malas também teve um ganho razoável em relação ao do Argo, são 370 litros, que se não é o mais espaçoso da categoria, é uma boa capacidade, tem uma boa profundidade. Aqui embaixo você tem o step, numa medida diferente da roda normal do carro, mas que possibilita você rodar ali com uma limitação de 80 km por hora e algum espaço aqui em volta para você guardar pequenos objetos. Tem gancho para fixação de rede, tem esse ganchinho aqui para pendurar sacola de supermercado, tem ancoragem para cadeirinha de criança, enfim, tem esses recursos todos. Como eu estava dizendo, essa aqui é a versão Drive 1.3, equipada com um motor de 107 cavalos. Esse motor perdeu 2 cavalos esse ano em virtude da nova calibração da injeção que a Fiat teve que fazer para adequar esse motor às novas leis antipoluição, mas é uma perda insignificante, você não percebe nada no desempenho em função disso. E basicamente é isso, gente. Se você gostou do vídeo até agora, segue mais um pouco que agora nós vamos rodar no Fiat Pulse para apresentar os demais detalhes do carro. Vamos lá, vamos rodar um pouquinho no Pulse para você conhecer. Vamos lá, agora eu vou mostrar para vocês o Fiat Pulse por dentro e já começo fazendo observação que ele não tem cara de versão básica, isso é bom, tá? Você vai notar muitos detalhes de acabamento interessantes, essa imitação aqui, são texturas diferentes, né? Aqui em cima, aqui um detalhe cromado, central multimídia ampla, embora esse aqui tenha o pacote de conectividade, né, do carro, mas é interessante, você se sente bem dentro do carro. O volante tem uma boa empunhadura, embora não seja revestido em couro, aí nesses detalhes que você vai perceber que é uma versão básica, mas como eu disse, é uma versão básica que foge do que a gente conhece de básico de alguns anos atrás. Então você tem ali um computador de bordo bastante completo, com os controles aqui no volante. Você tem a opção de atender o telefone aqui pelo volante. Você tem alguns comandos aqui atrás para mudar a estação, aumentar volume. O câmbio automático é um CVT, mas com simulação de 7 marchas. O ar-condicionado é digital, também bastante acessível aqui. Os controles dos vidros e do espelho também bem à mão aqui na porta, um detalhezinho imitando um aço escovado aqui na fechadura, é o mesmo detalhe que tem aqui em cima do painel. A visão do quadro de instrumentos é boa. Agora tem alguns pecados, né? Por exemplo, o volante só tem regulagem em altura e é um pouco limitada. Ele não tem regulagem de profundidade. Então isso pode dificultar em alguns momentos uma posição de dirigir melhor, mas no geral deu para se adaptar. O banco tem um bom conforto, a gente percebe que é uma espuma mais macia do que outras marcas usam. O banco não é grande, tá? Ele poderia ser um pouco mais amplo para acomodar motoristas de uma estatura maior.
lugar para pequenos objetos o Pulse tem bastante, tá? Tem vários. Tem esse buraquinho aqui no puxador da porta, tem aqui no painel das portas, tem aqui no meio do banco 2 porta-copos ou garrafa, um outro aqui na frente. Aqui tem no console tem um espaço grande, que nessa versão tem um item opcional, que é o carregador de celular por indução. Você coloca aqui na frente os celulares compatíveis e ele começa a carregar. Tem uma outra prateleirinha aqui em cima, boa para colocar o próprio celular ou carteira. O porta-luvas tem um tamanho bom também. Aqui do lado do volante, do lado esquerdo do motorista, tem um outro compartimento. Aqui ainda tem, embaixo do apoio de braço, tem um outro compartimento escondido aqui. Então o carro é bem servido de pequenos porta-objetos, tá? Que mais que vale a pena ressaltar? O que eu vou dizer pode ser uma coisa redundante para alguns, mas o ar-condicionado é muito bom. E por que eu digo isso? Porque recentemente eu testei um carro de uma categoria inferior ao Pulse e sofri com ar-condicionado, viu? Era um carro 1.0, um dos mais baratos do Brasil, e assim, quando você pisava um pouco para o carro acelerar, o ar desligava e demorava a retornar. Então, se você estiver numa região quente como eu estou aqui, faz muita falta um ar-condicionado mais eficiente, e o do Pulse é bastante eficiente, tá? Então pode ser uma coisa um tanto quanto óbvia, mas não é não, tá? Então nesse ponto tá bem legal. E o Pulse tem 2 teclinhas mágicas que eu chamo, vamos dizer assim. Uma tá aqui no volante, é a tecla Sport. Se você começa a dirigir o carro e acha ele um pouco xoxo, porque é um motor 1.3, 109 cavalos, mas mais importante do que os 109 cavalos é o torque do carro, e ele não é tão generoso assim em torque, como eu já disse, mas essa teclinha Sport aqui melhora bastante a resposta do carro. Ela faz milagre? Não. Ela simplesmente retarda a mudança das marchas. Ela segura o giro do motor um pouquinho mais alto e com isso o motor fica mais esperto, né? Então dá uma sensação de agilidade bastante interessante. Então essa teclinha aqui, ela pode mudar um pouco a sua percepção do desenvolvimento, do desempenho do carro. E a outra teclinha mágica está aqui. É aqui no console, que é o do controle de tração, é o bloqueio de uma das 2 rodas dianteiras. Então, por exemplo, se você tiver num pequeno atoleiro com areia ou um pouquinho de lama que o carro começa a atolar, você aperta aqui e o próprio diferencial autoblocante do carro vai buscar qual é das 2 rodas que tem um pouco mais de tração e vai jogar força naquela. Para uma situação não tão radical, isso aqui ajuda bastante. Claro que se você tiver num atoleiro, isso aqui não é um fora de estrada, não é um Jeep, não é um Land Rover, não tem tração nas 4, mas isso ajuda com que o Pulse tenha um pouco mais de desenvoltura, vamos dizer assim, pequenos obstáculos, né? Pequenas adversidades do seu caminho. Uma areia na praia, um pouquinho de lama, isso aqui pode safar você de ficar atolado, passar vergonha, né? E que mais? A visibilidade dos instrumentos é muito boa, a alavanca de câmbio está numa posição boa. Então vamos dirigir um pouquinho. Câmbio no D, a gente começa a acelerar e está na função normal, né? Está no drive. O carro é bastante silencioso, é bastante macio, tá? A gente percebe logo que a Fiat regulou todo o sistema de direção e suspensão visando o conforto do carro. Nessa versão Drive 1.3, o foco não foi desempenho, foi conforto e economia, isso está muito claro, tá? Quem quer desempenho deve buscar a versão Turbo, que mesmo na versão Drive tem a Drive 200, que é o que eles chamam a versão Drive 200, Turbo 200, né, que é referente ao torque de 200 Nm, que dá mais ou menos 20,4 kg de torque. E assim, para o uso diário, para o uso urbano, ele dá tranquilamente. Na estrada, se você sentir um pouquinho de falta de força, teclinha Sport, o giro sobe de 1.300, que era onde ele estava, para 1.700 mais ou menos, e isso já é o suficiente para acordar um pouco o motor. Então aí você pisa, ele reduz a marcha, isso de fato deixa o carro mais ágil, mas ele não faz nenhuma mágica, ele simplesmente muda a programação do câmbio, né? Faz o câmbio trabalhar sempre numa marcha mais baixa, para o giro do motor ficar mais alto e consequentemente ele ter mais força. Então, para quem gosta de uma tocada mais rápido,
é muito interessante. É claro que isso vai ter um preço, que é o consumo do carro. E por falar em consumo, é um outro item que a Fiat caprichou nesse carro. Eu já rodei mais ou menos uns 400 quilômetros com ele, entre cidade, estrada, trânsito pesado, trânsito um pouco mais livre, o tempo todo com o ar-condicionado ligado, só eu, 2 ou 3 pessoas dentro do carro. E ele está me apresentando aqui no computador de bordo uma média de consumo, vamos já dizer, de 11,9 km por litro. Então, se considerar que boa parte disso eu rodei na cidade e com mais de uma pessoa e num trânsito anda e para e com ar ligado, é um consumo muito bom. Então, esse foco da Fiat de conforto e baixo consumo, o Pulse, como esse motor 1.3, atendeu tranquilamente. Então, assim, gente, resumindo, dentro dessa proposta do carro de ainda ser um pequeno SUV, concorrente hoje, como o mercado colocou, do Nivus da Volkswagen, nessa versão aqui a proposta do Pulse é um pouco diferente. O foco não é desempenho, ele não é concorrente do Nivus em desempenho, mas ele é melhor que o Nivus em algumas coisas, como o conforto e o consumo de combustível. E ele vai perder em várias outras, é claro. Então, uma coisa legal que vale a pena citar ainda é que, embora muita coisa que seja bem parecida com o Argo, a posição de dirigir, mesmo que você coloque o banco na posição mais baixa, que é como ele está agora, ela é mais alta que a do Argo, né? Que é uma sensação importante quando você tem essa proposta de ser um SUV. Então a Fiat resolveu bem essa situação. Embora mantendo muita coisa igual ao Argo, a posição de dirigir é um pouco diferente. E claro, se você colocar o banco mais para cima, você vai ter ainda mais essa sensação de altura. Então é isso, pessoal. Esse foi o Fiat Pulse Drive 1.3 câmbio CVT. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, siga o canal pra gente melhorar, pro canal crescer. E até o próximo vídeo. Um abraço, pessoal, até mais.